Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e hoje a gente vai se aprofundar no conceito de lista. Na verdade, a gente vai aprender quais são os 5 métodos da lista de Dart que você deveria conhecer. E para quem é esse vídeo? É para você que está começando a aprender Dart, mas já mexeu um pouquinho com lista, já trabalhou com algumas listas, já sabe manipular elas. Mas se você está bem no comecinho, fica aí também, porque nesse Alura Mais você vai aprender alguma coisa nova com certeza. Então bora lá! A lista é um dos objetos que a gente vai mais usar no Dart com muita frequência. E conhecer os métodos que já vêm prontos dela torna nosso código tanto mais produtivo de ser feito, ou seja, a gente escreve código mais rápido, quanto mais eficiente. Por que eu digo eficiente? Porque uma lista, por exemplo, imagine essa lista aqui. É uma lista de strings, que se chama lista, poderia ser qualquer outra coisa, list my name, por exemplo, já que esse é meu nome, mas vamos usar a lista porque ele é bem pequenininho. E aí ele tem essa coleção, que é a lista, né, de outras strings. Então, Ricardo, Juan da Silva Lima, cada um é string e eu tenho uma lista de strings. Se eu quiser fazer uma operação com ela, eu posso fazer uma operação que não exista entre esses métodos que a gente vai falar hoje, e tudo bem, mas se já existir, é por isso que é importante você conhecê-los, é muito melhor fazer usando eles, porque se a gente faz usando eles, a gente faz da forma mais eficiente que o Dart foi pensado para fazer, já que isso daqui foi feito por pessoas que programaram o Dart. Então é bem mais rápido, bem mais... A palavra é essa, eficiente, vai evitar travamentos no seu código. Então, são mais de 40 métodos que a lista tem, desde adicionar, como a gente já viu. Por exemplo, se eu quiser adicionar alguma coisa na lista, eu vou botar aqui Ricardo, e aí ele bota um novo Ricardo na lista, né? Até remover, que a gente aprendeu a fazer também, remove. Remove, ele pega um objeto e se houver um Ricardo, ele remove. Esses daqui é o que a gente aprende, mas não são esses que a gente vai falar, tá? A gente vai falar de alguns mais complexos que vão ser bem importantes que você conheça e use. Bora lá? Primeiro, sublist. O sublist é o mais fácil de entender, na verdade, né? Porque ele é uma sublista. É basicamente fazer um recorte da lista que a gente já tem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer list.sublist e aí eu defino um momento de começo. Vou botar, por exemplo, aqui 2. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um recorte da minha lista original, pegando desde o índice 2 até o final. Então, ele vai recortar isso para mim. Mas se eu só fizer assim, isso daqui não vai significar nada, não vai mostrar nada na tela, né? Vai simplesmente se perder. Então, eu preciso salvar isso em algum lugar. Eu vou salvar aqui como sublist, vou criar uma nova variável chamada sublist. E aí ele está dando um erro porque eu ainda não especifiquei o tipo. O que é que faz sentido para a gente? É claro, se eu passar o mouse aqui em cima, a gente vai ver que o retorno dessa função é um list string. Mas isso é bem intuitivo. Por quê? Porque se eu estou pegando uma lista de strings e eu vou pegar um pedaço dela, esse pedaço também vai ser uma lista de strings. Se fosse uma lista de inteiros, eu pegasse um pedaço dela, também seria uma lista de inteiros e por aí vai. Então esse tipo aqui vai ser list string. Show! Vamos printar isso daqui para a gente ver como é que ficou. Sublist. Vou clicar F5, vou pressionar F5 no teclado para rodar. E aí, rodou. Da Silva Lima. Você vê que isso é uma lista, né? Porque tá com os colchetes. E ele pegou do 2 até o final. E aí, se a gente quisesse, você pode estar se perguntando, pegar realmente um recorte. E de um começo até um fim. E não até o finalzão mesmo. Até um fim que eu defino. Dá para fazer? Dá. É só passar outro parâmetro aqui, ó. Vou passar, por exemplo, começar em 1 e vou até o 3, por exemplo. Só que fique bem atento, bem atenta no seguinte. O 3, ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Ou seja, o start, o começo, ele é inclusivo. Ele inclui o índice 1. O end, o que eu estou passando aqui como 3, ele não é inclusivo, ele é exclusivo, o que quer dizer que ele exclui o índice 3. Então vamos entender. 0, 1 vou pegar Juan, 2 vou pegar Da, 3 não vou pegar Silva, porque ele é exclusivo, ele não pega o 3. Se a gente rodar aqui, você vai ver que ele vai imprimir Juan e Da, porque o start é inclusivo, o end é exclusivo. Mas agora você aprendeu a pegar uma sublista. Segundo, for each. O próximo que a gente vai aprender é o for each, que é literalmente para cada, ou seja, para cada um. E o que é que eu quero dizer com para cada um?
é bem comum quando a gente está lidando com listas, a gente querer passar de elemento por elemento, começar no primeiro e ir até o último fazendo alguma operação, qualquer que seja a operação. A gente vai Ricarte, depois Juan, depois da Silva, depois Lima. E aí isso é bem interessante porque normalmente o que a gente vai fazer é fazer um while, fazer um contadorzinho ali e ir iterando de um por um, fazer lista 0, lista 1, lista 2. Vai ter momentos que é importante fazer dessa forma, mas é bem importante que você saiba que existe um método que faz isso para você de uma forma bem rápida, que é, eu vou fazer aqui list.forEach, significa mais uma vez literalmente para cada um, e é isso, ele vai iterar para cada um. Então, cada vez que ele iterar, ou seja, que ele terminar de executar o código que está aqui dentro, ele vai passar por esse element, e esse element vai mudar de um por um. Então, vai ser primeiro Ricarte, depois Juan, depois Silva, depois Lima. Chegando no final, ele acaba e finalmente vem para cá. Então, vou botar já aqui um print, acabou. Show? Bem parecido, só que sem precisar criar um índice, esse tipo de coisa, ele já faz isso direto. Então, vamos printar aqui pra gente. Print element. Show? E aí ele vai printar. Vê, ele printou primeiro Ricarte, aí quebrou a linha, quer dizer que ele terminou o código, voltou aqui pro forEach, Ricarte deixou de ser Ricarte, virou Juan, ele printou Juan, e aí desceu Juan, da Silva, Lima, e quando chegou aqui no final, acabou. Perceba que ele só apareceu acabou, depois de rodar por todos os elementos da lista. Vê como é mais fácil fazer isso dessa forma do que ficar criando um índicezinho, passando índice e tal. E é claro, aqui é um print, mas você poderia fazer operações muito mais complexas aqui dentro. Beleza? Terceiro, contains. O contains, ele é bem interessante para a gente ver se há algo na lista e, por consequência, se não há, né? Então, vamos ver. Se a gente quiser mostrar alguma coisa, se tem nessa lista aqui, como é que a gente faria? Digamos que eu esteja procurando a seguinte string. Vou chamar aqui de string, sei lá, procurando. E eu estou procurando Silva. Eu quero saber se no meu nome, tem a palavra Silva. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer um if list, e aí eu posso finalmente usar esse método chamado contains. E eu passo algum elemento. É claro, eu poderia botar diretamente aqui Silva, mas para o fim do que a gente está querendo fazer, eu vou botar aqui procurando. Eu estou procurando Silva, então eu estou me perguntando se a minha lista, que é Ricarte Juan da Silva Lima, contém a string Silva. Massa? Imagine fazer isso sem esse contains. Quão trabalhoso seria? Você teria que andar de um por um, talvez usando o forEach, que a gente aprendeu, andar de um por um, verificando. O 0 é Silva? Não. O 1 é Silva? Não. O 2 é Silva? Não. O 3 é Silva? É. Aí sim, eu diria que é. Vê como é mais trabalhoso. Vê como fazer isso daqui torna mais eficiente. Então, se tiver, eu vou printar. Print. Achou. Se não tiver, else, eu vou printar. Não achou. Show? Vou rodar. E aí, ele vai achar. Ele procurou, viu que continha e achou. Se eu botar alguma coisa que não existe, por exemplo, Souza, eu não tenho sobrenome Souza. Se eu rodar, ele vai dizer não achou. É claro, você pode incrementar essa brincadeira para ir muito mais longe com ela. Por exemplo, se eu vamos botar aqui direto agora, sem esse procurando aqui, vamos fazer direto. Vou fazer um print list.contains Silva. A gente sabe que ele contém Silva, ele vai imprimir para a gente o quê? Como isso é uma operação booleana, ele vai retornar true ou false. Se eu quisesse saber se não contém Silva, eu poderia botar um negativo aqui. Então, rodar de novo, ele vai mostrar para mim false, porque ele não deixa de conter Silva, ou seja, ele contém Silva. Para ficar mais claro, né, para isso não ficar confuso, eu quero saber se ele não contém Souza. Não contém Souza. Será que é verdade que ele não contém Souza? É verdade, ele não contém Souza.
Mas foque nisso aqui. O list.contains te diz se algo contém nessa lista. 10 segundos para você pensar. Se eu rodar isso daqui, vai dar verdadeiro ou falso? Lembre-se que é Ricardo Juan da Silva Lima. Ricardo Juan da Silva Lima contém Souza e eu não botei nenhum operador de negativo aqui. Se eu rodar, falso. Ricardo não contém Souza. É isso. Quarto, reduce. Outra operação que é bem comum da gente querer fazer numa lista é reduzir ela a algo. Pegar todas as informações que estão lá e reduzir a um objeto só. Transformar ela em apenas um objeto. Como é que a gente faz isso? Normalmente a gente pensaria mais uma vez em ler ela toda e de um por um, talvez usar o for each, talvez usar um for o que fosse, e ir fazendo alguma operação para concatenar essas coisas, para somar, para fazer o que for e transformar em um objeto só. Existe uma forma de fazer isso diretamente, que é usando o reduce. Então vamos lá. List.reduce. Calma. Não se desespera por ter aparecido isso daqui. Isso daqui ele está usando essa função arrow porque ele normalmente vai sugerir essas funções que são de uma linha só para deixar as coisas mais rápidas, mais diretas no código. Mas dá para a gente fazer isso usando uma função normal. É só lembrar de retornar alguma coisa. Então, o que é que você vai ter que pensar quando você está fazendo um reduce? Você vai pensar que você vai passar para ele uma função que vai ter um valor, que é o valor final, e um elemento. Então, vai ter o valor final, esse é o valor que vai ser retornado ao final, e um elemento que é o elemento atual. Pronto. E eu vou querer fazer isso com ela dentro da função. Não vou usar a função arrow aqui, vou usar uma função explícita. Então, vou fazer um return. E o que é que eu vou querer fazer para cada um? Eu quero, por exemplo, que eu não tenha mais como uma lista. Ricardo, Juan, da Silva Lima, cada um elemento. Eu quero transformar isso tudo num string usando um espaço entre cada um. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse valor final, que começa como uma string vazia, e eu vou concatenar coisas nele. Então, vou fazer o valor mais espaço vazio, né, para separar um do outro, mais o elemento atual. Então, sim, ele vai rodar de um por um, mas no final vai gerar uma coisa, algum elemento, um objeto novo, que vai ser do tipo string, para a gente usar da forma que a gente quiser. Bem importante aqui, se eu simplesmente rodar isso aqui, ele não vai mostrar nada na tela, porque eu não estou salvando esse resultado em lugar nenhum. Como a gente sabe que esse elemento vai ser reduzido para um string, eu posso fazer aqui string, my name, por exemplo, igual a isso daqui que eu vou receber. Então, lembrando, vamos recapitular. O reduce é quando eu quero fazer alguma coisa, pegar essa lista e reduzir a um objeto. No caso, nesse exemplo aqui, eu quero botar um espaço depois de cada elemento. Então, eu vou fazer o valor, que é o valor final, que vai ser armazenado aqui no my name, concatenado com espaço vazio, concatenado com o elemento da vez, que vai ser Ricardo, depois Juan, da Silva Lima. Se eu printar isso aqui, print my name, F5 para rodar, ele printa na tela, Ricardo, Juan, da Silva Lima, como um string. Veja que é bem diferente de eu printar isso aqui, ó. Vou printar primeiro uma lista. Se eu printo a lista, ele printa como lista, com as vírgulazinhas separando, com o colchetes dizendo que é uma lista, já que não. Isso daqui é um string. Pensa nas possibilidades que isso te dá. Massa, né? Quinto, where. Já pensou na situação que você queira pegar elementos da lista que atendam uma condição? É bem sutil isso. É criar, sim, uma sublista, como a gente viu lá no começo, mas não definido por índice. Não importa mais os índices. Eu quero baseado numa condição. Vamos dar um exemplo. Eu quero saber quais dos meus nomes, né, dos nomes que compõem o meu nome, tem mais do que 3 letras. 3. Mais do que 3 letras. Então, vamos lá. Como é que a gente faria isso? Normalmente a gente poderia pensar mais uma vez em rodar de um por um, fazer um for each, rodar de um por um, e ir jogando em outra lista, por exemplo, os que tem mais do que 3. Então, Ricardo tem mais do que 3? Tem, jogo numa lista. Juan tem mais do que 3? Tem, jogo numa lista. Dá, não tem, não jogo na lista.
Isso daí daria um trabalhinho. Dá para fazer isso diretamente. Então, list.where e a gente vai criar uma condição que vai ser aplicada. Mesmo jeito aqui, ele criou uma função, para facilitar aqui, ele já criou uma função arrow. Ela poderia... O que é que isso quer dizer? Isso daqui é a mesma coisa disso daqui, pessoal. Return false. Aquela mesma coisa. Mas vamos usar arrow dessa vez para perder o medo de usar ela. Então, o que eu quero dizer é basicamente que o elemento precisa ser maior. No caso, o tamanho dele, né? Então, ponto length precisa ser maior do que 3. Vamos botar maior do que 4, tá? Para pegar só os grandões mesmo. Ele vai excluir alguns. Então, todos os que sejam maior do que 4. O que é que a gente aprende com isso? Que o retorno dessa função que compõe dentro da where precisa ser booleano. Então, precisa ser um teste. Você precisa estar testando alguma coisa. Porque ele vai passar de elemento para elemento e fazer esse teste aqui. O elemento é maior que 4? É. Ele coloca na lista. Não é maior que 4? Ele não coloca. Massa? Vamos lá. Mais uma vez, não precisamos repetir isso. Ele vai ter que receber uma lista aqui chamada, por exemplo, maior. Só que você vai perceber que ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? E é isso que torna esse Alura mais até um pouquinho mais técnico, mas a gente vai explicar ele direitinho aqui. Que é, o where, diferente de todos os outros, ele não recebe, na verdade ele não te dá uma lista de fato. Ele vai te dar um iterable. O que é um iterable? Um iterable é basicamente o pai da lista. É uma coleção também de objetos que pode ser iterável, por isso iterable, mas que não tem todas as propriedades de uma lista. E literalmente ela é pai da lista. A lista herda várias das propriedades que a gente falou até do iterable. Então, para lidar com esse maior aqui, eu faço um iterable. Show? Aí beleza, agora funcionou. Como é que a gente teria visto isso de uma forma melhor? Se eu passasse o mouse aqui, ele vai ver que é um iterable do tipo string, e aí passa tudo que a gente quer. Massa? E aí, o que é que eu vou fazer? Vou printar isso aqui. Print maior. Agora ele mostra só Ricarte e Silva, porque Ricarte e Silva tem mais do que 4 letras. Show de bola, muito massa, né? Mas vê, fica melhor. Se você não quiser lidar com iterable, dá para fazer uma coisinha assim. Eu vou fazer primeiro ela aqui direto no print e depois eu faço na linha, tá? Eu vou fazer um ponto toList e pronto. Isso daqui já vira uma lista. Ele converte o iterable para uma lista. E eu poderia fazer diretão aqui nessa linha e converter isso daqui para list string. Pronto. Virou uma lista. Se eu salvar e rodar de novo, você pode ver que ele não mais tem os parênteses do iterable, ele tem os colchetes da lista. Só para finalizar, vale também citar que às vezes você vai querer pegar o primeiro elemento que satisfaça essa condição ou o último. Então, para fazer isso, né? Já que vai ser, a gente tá falando de elemento, eu vou fazer aqui string. Vou tirar esse daqui. Mais string, sei lá. E aí, ao invés de passar o where, eu vou fazer o first where. E aí eu tiro esse toList daqui, que também não faz sentido, né? Então é a mesma coisa, é o where, você vai passar uma função que vai ter uma condição booleana lá que vai ser testada, mas ao invés dele mostrar Ricarte e Silva, ele vai pegar o primeiro de todos. Isso é muito útil, às vezes você não quer pegar todos, você quer pegar só o primeiro, então mais string, ele tem que mostrar que a gente sabe Ricarte, né? Então Ricarte. Mesma coisa, em vez de first, pode ser last. Massa demais, né? Viu como é importante você ter aprendido, pelo menos saber que existe esses métodos e que você deveria usar para resolver os seus problemas? Isso torna a sua programação muito mais produtiva e principalmente muito mais eficiente. Vale citar aqui, para ser bem preciso, de que o for each, o contains e, é claro, os wheres que a gente falou são herdados do iterable. Não são funções que são propriamente dito da lista. É claro, você vai achar na documentação de Dart em lista, mas lá vai ter uma observaçãozinha dizendo que isso foi herdado do pai dele, que é um iterable. Beleza? Ficou bem claro isso? Se você quiser saber mais sobre os métodos da lista, muito mais métodos do que esse, eu indico bastante que você visite o artigo que a gente fez aqui na Alura também, que eu vou deixar aí na descrição. Beleza? Você vai aprender bastante. Eu espero muito que você tenha gostado e eu te vejo no maravilhoso mundo do Dart.
Valeu! Gostou desse vídeo? Venha conhecer os cursos de mobile na Alura. Aprenda como desenvolver apps para Android e iOS e conheça os frameworks multiplataforma como Xamarin, Ionic e React Native. Venha estudar com a gente!